Todos conhecemos a Itália por ser um destino badalado para turismo e pela maravilhosa culinária. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que em alguns anos a Itália como a conhecemos não existirá mais, e eu vou te contar o porquê. Antes de mais nada, já aproveite, se inscreva no canal e deixe o joinha no vídeo para apoiar a produção de mais conteúdo. Agora vamos descobrir por que a Itália irá desaparecer. Hoje vamos explorar uma situação crítica que está moldando o destino da Itália, o envelhecimento acelerado de sua população. Não é só uma questão demográfica, é uma crise que está redesenhando completamente o cenário econômico e social do país. Então, prepare-se para entender por que a Itália está enfrentando essa desafiadora realidade. A Itália é conhecida por sua rica história, beleza e culinária incrível, porém está enfrentando uma crise silenciosa. Sua população está envelhecendo a uma velocidade alarmante, e os nascimentos não são suficientes para manter a sustentabilidade no país, e isso está afetando todos os aspectos da vida dos italianos. Vamos explorar como essa mudança demográfica está impactando desde a economia até a política. Se observarmos os números comparando nascimentos e óbitos, podemos perceber que a Itália está em crise. Segundo cálculos do governo, o país projeta perder milhões de pessoas nas próximas décadas. O problema é ainda mais acentuado entre os jovens, causando impactos negativos em setores que vão desde imóveis até finanças e militares. Vamos mergulhar em uma região específica para compreender melhor essa realidade. Imagina em Gênova, uma das cidades mais antigas e encantadoras da Itália. Tem tudo o que se poderia desejar. Clima agradável, comida espetacular e uma história ainda mais fascinante. No entanto, há uma lacuna significativa, a falta de crianças. Com 1,5 milhão de habitantes na região, apenas 160 mil têm menos de 15 anos, enquanto quase 3 vezes mais estão acima dos 65. Uma discrepância notável quando comparada a outros países. Essa não é uma situação única na Itália. A taxa de natalidade está em queda livre em todo o país, atingindo o baixíssimo número de 392 mil nascimentos no ano passado. Se essa tendência persistir, o Texas, com metade da população italiana, ultrapassará a Itália em nascimentos este ano. Os números não mentem, estamos diante de uma crise. Agora vamos descobrir por quê. Ao longo dos milênios, a demografia era previsível, mas as coisas mudaram drasticamente com o avanço tecnológico. A transição para as cidades, a entrada das mulheres na força de trabalho e avanços na medicina alteraram a dinâmica populacional. O resultado é a pirâmide populacional, um gráfico incrivelmente revelador que mostra como diferentes faixas etárias afetam a sociedade. Entendemos que o envelhecimento da população gera desafios financeiros. Os sistemas de pensões foram criados com lógica e razão, mas há um problema. Se o número de aposentados supera o de trabalhadores, o sistema não aguenta. Na Itália, um grande número de pessoas em seus 50 e 60 anos está no mercado de trabalho e pagando impostos, mas em breve esse grupo migrará, transformando-se em uma carga pesada de aposentadorias. Com uma dívida já próxima de 150% do seu PIB, o futuro econômico da Itália parece sombrio. Projetando para além de 2050, a relação entre trabalhadores e aposentados na Itália atingirá níveis críticos. Menos da metade da população estará empregada, enquanto mais de 35% estará aposentada. Roma enfrenta duas opções difíceis: aumentar impostos, cortar despesas ou, idealmente, ambas as opções. Entretanto, ambas são praticamente impossíveis, especialmente considerando a resistência da população. A Itália está na vanguarda de uma tendência global que atinge praticamente todos os países europeus, tornando-se uma enorme casa de repouso. Metade dos italianos tem mais de 47 anos e um quarto tem mais de 65 anos. Não é surpresa que as pensões representem uma parte significativa da economia italiana. 17% do PIB é gasto com aposentadorias. Em comparação, nos Estados Unidos essa porcentagem é apenas 7%. À medida que o envelhecimento afeta a política, os idosos têm uma presença mais forte e reformas necessárias, como o aumento da idade para se aposentar, muitas vezes são adiadas, pois tais medidas afetariam o principal grupo populacional do país. Como resposta a esses desafios, a migração interna e externa torna-se uma característica notável. Os jovens migram para o norte da Europa em busca de melhores oportunidades, intensificando as disparidades demográficas e econômicas. Isso implica uma perda de relevância global para a Itália, à medida que países como Turquia, Canadá, Indonésia e México se destacam. Em contrapartida, o governo italiano está implementando políticas de ajuda para imigrantes de outros países, para que se transfiram para a Itália e que tenham filhos, na esperança de retardar a crise populacional. Embora a situação da Itália pareça sombria, não subestimemos a resiliência humana. A Itália está enfrentando uma crise, mas não está sozinha. A Europa, apesar de suas instituições muitas vezes burocráticas, é capaz de enfrentar desafios complexos.
Essa não é a primeira crise da Itália e não será a última. Enquanto o país enfrenta desafios, a sua sobrevivência é certa, embora possa se transformar em uma versão diferente e mais frágil de si mesma.